Estamos aqui em mais um episódio do Pod Bari e hoje vai ser um episódio muito legal porque é um tema que todo mundo quer saber, que é cirurgia plástica pós-bariátrica. Quem vem com a gente hoje é André Araújo, nosso colega, cirurgião plástico e especializado em cirurgia bariátrica. E eu queria começar perguntando para você como aconteceu isso na sua vida de você se especializar em bariátrica. Olha, há aproximadamente uns 10 anos eu comecei a assumir um serviço de cirurgia para tratamento de ex-obesos num grande convênio aqui de São Paulo. E esse serviço ele cresceu muito então eu fiquei aproximadamente 10 anos trabalhando exclusivamente com os pacientes pós-bariátricos e eu me identifiquei muito com esses pacientes, né? Então eu participava de todo o processo pré-operatório, pós-operatório, palestras com a equipe multidisciplinar. Então eu tive uma empatia muito grande com esse público, com os pacientes pós-bariátricos, e hoje é o meu grande, público de tratamento, são os meus pacientes, a imensa maioria dos meus pacientes são pacientes pós-bariátricos. A cada 10 pacientes que você cuida, quantos são de pós-bariátrica, mais ou menos? Aproximadamente uns 8 Olha, pacientes. é a grande maioria, Eu né? acho que o diferencial é você entender todo o processo, né, André? Porque eu entendi então que você sabe toda a jornada, né? Desde o tratamento inicial da obesidade, fazer a bariátrica, a importância da equipe multi, e você pega esse paciente lá no final. Então, é diferente de um cirurgião plástico que está recebendo um paciente pós-bariátrica, mas ele não tem a noção desse macro todo, né? Que legal, que legal. Exatamente, Ana. Então, isso é muito, muito importante porque existem as nuances, os detalhes dos pacientes pós-bariátricos que a gente deve olhar para fazer a cirurgia plástica, né? Então, esses detalhes, especialmente no pré-operatório, pós-operatório, entender expectativa, né? Entender todo o processo de obesidade. O que é a obesidade, né? Que vocês sabem muito bem, mas que é uma doença crônica, que ela é uma doença que ela é controlada, que a cirurgia, né, ela vai ajudar, mas que existe muita coisa por trás disso. Então, é muito importante entender isso, né? Que o paciente vai tentar resgatar aquele corpo pré-obesidade, né? Enfim, claro que tem alguns que são obesos desde a adolescência, desde criança, mas aqueles que se tornaram obesos. Então, tem toda uma questão que deve ser avaliada mais profundamente no paciente que teve um grande emagrecimento, como paciente pós-bariátrico. E o que me empolga muito é porque eu tenho convicção que a cirurgia plástica é uma parte da jornada desse paciente que ela é muito importante, né? Ele almeja ali um reencontro com ele mesmo, às vezes por anos e anos e anos. Ele faz a cirurgia bariátrica, ele melhora a qualidade de vida, mas muitas vezes ele ainda continua insatisfeito com aquela imagem corporal que ele idealizava e que não está chegando. E depois vem a cirurgia plástica para isso, para ajustar, lógico, com as suas expectativas, né? Entendendo que você vai para sua melhor versão e não para uma ideia de corpo perfeito, né? Concorda, Nossa, Marta? total. Me empolga muito. Bom, todo mundo sabe por quê também, né? Eu fui paciente de cirurgia plástica, pós-bariátrica, enfim, mas porque também é como se fosse uma parte desse ciclo de tratamento, né? E ao mesmo tempo que me empolga, me preocupa um pouco a ansiedade que esses pacientes têm nesse sentido. Porque às vezes na nossa primeira consulta, mas e a plástica? Quando é que eu posso fazer? E eu falo, calma, tem todo um processo. Então, primeiro, tem um cirurgião plástico que entende e não tem a mesma ansiedade do paciente em, às vezes, não, só porque tá num peso tal, vamos operar, acho que faz toda a diferença. E se você, André, como participante e conhecedor de toda essa jornada, pudesse indicar para esse paciente qual que é o melhor momento ali, né? De, não talvez num grupo onde ele tem acesso a você de maneira tão precoce, mas quando eu te procuro, sabe, como paciente, qual que é o momento desse encontro, digamos assim? O momento ideal é quando o paciente ele atinge ali o platô verdadeiro dele, né? A estabilidade real do peso, né? Então, muitas vezes os pacientes já vêm até encaminhados pela equipe multidisciplinar, seja pelo cirurgião bariátrico, né? Ou endocrinologista, enfim. Né? Quando ele tem essa estabilidade aí de pelo menos 3 a 6 meses, né? Isso varia com a literatura, mas de estabilidade, né, real do peso para que a gente consiga fazer a cirurgia. Esse é o critério temporal, né? Em relação ao tempo. Aí nós temos outros critérios também para estar
indicando a cirurgia, né? Que eu coloco aí mais ou menos 5 pilares aí, né? São 5 pilares para a gente estar indicando a cirurgia no paciente pós-bariátrico. O primeiro é isso, que é o platô verdadeiro, a estabilidade real do peso, né? O segundo é um IMC apropriado, que ele é individual, tá? Do ponto de vista teórico, o IMC entre 28 e 24 seria o ideal para o paciente pós-bariátrico. Então, esse IMC para a gente, ele está ótimo, tá? Diferente, né, de um IMC abaixo de 25 para um paciente que não fez bariátrica, mas o paciente pós-bariátrico entre 28 e 24. E o paciente que tem mais de 28, ele não pode operar? Pode, tá? Então, é importante a avaliação, por quê? Porque nós vamos identificar o paciente. Pode ter paciente com IMC, às vezes de 20, 26 ou 25, que eu vou orientá-lo a emagrecer um pouco mais, porque a cirurgia vai ter um resultado melhor, né? E menos chance de complicações. E um paciente, às vezes, com IMC de 29, 30, nós vamos indicar a cirurgia, porque a gente observa, por exemplo, que o abdômen dele, se ele for fazer uma cirurgia do abdômen ou das mamas, que não tem gordura, que é basicamente pele. E o biotipo dele concentra mais nos membros inferiores, ele tem um biotipo que proporciona um IMC mais elevado, mas que, do ponto de vista de resultado e de complicações, a gente pode fazer cirurgia, né? Então, o segundo critério seria do IMC. O terceiro critério é que o paciente esteja clinicamente bem, né? Ou seja, que ele não tenha comorbidades ou se houver que essas comorbidades estejam controladas, né? Inclusive, os exames pré-operatórios, né? É importante a gente avaliar que tem as nuances dos pacientes pós-bariátricos, que a expectativa dele, né? O quarto critério é que a expectativa dele seja condizente com a cirurgia, né? Que ele entenda o procedimento, entenda as cicatrizes, que são trocas, que há limitações, né? Tem resultados e resultados, cada um é uma pessoa única. E isso vai ser super importante aí para a gente estar avaliando. Fazer a tomada de decisão, né? Isso. Me preocupa um pouco quando você fala do IMC, porque a gente sabe que a gente tem uma doença, né? E, por exemplo, um paciente que saia de um IMC de 70, ele nunca vai chegar ao IMC de 24, nem de 28. Nunca, Uhum. jamais. E muitas vezes eu vejo esses meus pacientes, por exemplo, em planos de saúde, desesperados, porque existe essa métrica inalcançável que é colocada para ele. Então, você acha que esse IMC, ele pode ser usado contra o paciente, óbvio, por uma questão de profissionais mais vinculados a planos de saúde, ou se realmente operar um paciente, por exemplo, que tinha IMC de 70, está com IMC agora de 40, ele tem sobra de pele. Se ajustar a expectativa para esse paciente, que ele está na melhor versão que ele vai ter, ainda assim valeria a pena indicar. A gente deve avaliar individualmente os pacientes, né? Teoricamente, o IMC, quanto mais nós elevamos o IMC, a gente aumenta as chances de complicações na cirurgia plástica, né? Então, estatisticamente, por exemplo, um IMC abaixo de 28, nós temos 1,7% de complicações. Entre 28 e 32, 14,7%. Acima de 32, 35%. Muita diferença, né? Uau. E acima de 35, praticamente 100%. Claro, às vezes complicações locais, mas você também aumenta complicações sistêmicas, como eventualmente tromboembolismo, né? Ou alguma infecção, né? Tipo, um sangramento, alguma coisa. Então, realmente há um receio dos colegas em relação a isso. Mas como eu disse, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Nós já fizemos cirurgias em pacientes com IMC acima de 35, por quê? Porque o benefício é muito grande, né? Então, a gente chegou a tirar 6, 7 quilos de um abdômen em avental desse paciente, né? Só esse peso que é um excesso de pele, Imagina a gordura, qualidade de vida, né? exatamente, né? Que causa escoriações, né? Micose, assaduras, né? Sem falar em toda a questão funcional do dia a dia, a qualidade de vida do paciente, né? Então, tudo tem que ser alinhado individualmente, mas não é uma contraindicação absoluta, mas vai depender muito do profissional. Acontece que nos convênios nós sabemos que o colega tem um volume
muito grande, tem toda uma questão de remuneração, e eles alinham determinados critérios para que, enfim, acaba que muitos desses pacientes eles ficam à margem do tratamento, porque o colega tem embasamento técnico para contraindicar as cirurgias, né? Você sabe que eu tô te ouvindo aqui, André, e eu acho que a sua especialidade, que é a especialidade da cirurgia plástica especificamente, ela é muito diferente das outras especialidades cirúrgicas, porque ela é refinada para lapidar um paciente, né? Eu acho que é aquela questão da lapidação. Por exemplo, eu até brinco com meus pacientes, né? Você fala, quero logo fazer a plástica e tal. Aí eu falo assim, gente, um bom cirurgião plástico é aquele que ele olha o detalhe. Se ele fala que você não está no melhor momento para a cirurgia, que às vezes tem que perder mais peso, ou se alimentar melhor, ou consertar alguma vitamina que está alterada, ou enfim, saiba que ele está fazendo isso porque ele preza pela perfeição. Vocês são muito atentos a detalhes, né? Eu brinco assim, é como se você estivesse numa oficina e nós, cirurgiões bariátricos, a gente cuida do motor, né? A gente vai lá, faz o balanceamento, alinhamento, faz o motor, faz a mecânica e você vai lá e faz a pintura e a funilaria. Que é o que a gente vê, né? Claro, a gente tem que ter um motor que pega muito bem, que é isso que precisa e é isso que a gente vai fazer. Mas, cara, a questão da funilaria de uma pintura de um carro que tá 0 bala faz muita diferença. Então, esse cuidado que você tem que ter, né, para os pacientes, em especial para os pacientes pós-bariátrico, que são diferentes de outros pacientes, né? Pessoas que querem fazer cirurgia plástica por um motivo estético é completamente diferente de uma cirurgia plástica reparadora. Tanto que a gente sabe até que o nome é diferente, né, André? Essa diferença entre uma cirurgia estética propriamente dita e uma cirurgia reparadora pós-bariátrica. Exatamente, Karine. Então, esses detalhes são muito importantes, né, que você colocou. Então, realmente, a gente tem que ter um olhar minucioso. Por quê? Porque, né, o paciente, ele, né, qualquer paciente, e o paciente pós-bariátrico não é diferente, e às vezes, muitas vezes, convênio, ou por ser cirurgia reparadora, né, o pessoal pode achar que não, é uma cirurgia reparadora, então, né, não vamos olhar o detalhe estético e tudo mais, mas não. É uma cirurgia reparadora, mas com certeza a estética, ela deve ser uma prioridade também, né? Ninguém quer fazer a cirurgia reparadora só para tirar a pele e aí ficar com uma cicatriz torta, ou com excesso, ou com uma orelhinha e tal, não. Tem que fazer uma cirurgia para, né, atingir, como vocês disseram, a melhor versão possível, né? Então, é isso, é dar o melhor para o paciente. Ainda mais um paciente que vem de um sofrimento, muitas vezes, de décadas ou anos, ou enfim, né? Com a obesidade, né? Com todas aquelas, né, dificuldades do dia a dia, pessoal, profissional, separação, bullying, né? Toda essa questão, né, que ainda a nossa sociedade eu acho que precisa entender um pouco mais sobre a obesidade, né? E ele chega para a gente para tentar resgatar, muitas vezes tirar o estigma da obesidade, né? Porque agora o paciente tem de novo 60 quilos, só que que ele tinha antes, há 20, 30 anos, eventualmente, só que agora existe, além de, né, anos acima, ele tem o quê? Tem excesso de pele, tem flacidez, e é possível, né, fazer uma cirurgia para melhorar essa qualidade de vida, né? Transformar essa vida do paciente para melhor. E nós vemos, né, assim, pacientes que fazem a bariátrica, né, depois fazem a plástica e, né, você vê que o paciente, a autoestima desse paciente Vira outra né, pessoa, né? outra pessoa. Outra pessoa. Chega e fala, E uma curiosidade minha é, eu sempre fico pensando, a gente não tem essa visão, porque muitos pacientes nossos a gente não consegue acompanhar por tanto tempo, a gente tem, infelizmente, um abandono de segmento muito grande. Mas estatisticamente, você acha que os seus pacientes buscam mais? Que área do corpo que para o paciente pós-bariátrica é a primeira chamada ou a mais comum chamada de busca de melhor estética? Eu posso Abdômen fazer ou um mama? chute? Vamos chutar? Vamos. Vamos chutar, a gente que não entende Eu nada. chutaria Eu mama. posso chutar Eu vou duas? chutar peito.
Mama. 100% das minhas pacientes Mama. querem É. levantar o peito. Sabe, eu tenho uma frase maravilhosa, André, que eu escutei de uma paciente minha, que ela fala assim, ó. Ela é muito engraçada, faz anos, mas eu nunca esqueci. Ela falava assim, ai, doutora, eu tô tão feliz, eu tô tão bem, minha família tá feliz, meu marido tá me adorando magra e tal, mas tem um casal que tá muito chateado. Aí eu, quem? Meus peitos, doutora, eles estão muito tristes, eles estão caídos pra baixo. Eu preciso fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, me libera pra plástica. É isso. É, mama. Mas é mama Eu mesmo, chuto né? mama, Olha, a ou não. principal cirurgia que nós realizamos é o abdômen, tá? Verdade. Eventualmente pode ser que seja o que está no rol da ANS, Convênio né? Acredito, é. Cobre, ela é a número 1 aí que nós realizamos, mas bem próxima a seguir vem as cirurgias da mama, né? Então é abdômen, mama, depois nós temos outras áreas, né? Nós temos o abdômen 360, que é a torsoplastia associada, braços, coxas, né? E também a face, que é uma área que às vezes fica em segundo plano, né? Primeiro, a parte corporal é o que mais chama atenção, mas a face também ela acaba modificando, né? A perda do volume de gordura. E, André, e falando em, sem contabilizar aí convênios e afins, né? Do ponto de vista médico mesmo, quais cirurgias são possíveis de fazer em conjunto? Porque eu tenho pacientes que eles chegam lá, eles querem fazer boi no rolete, entendeu? Roda inteiro. A paciente que me falou isso, não, doutora, eu quero ficar igual o boi no rolete, me roda inteira. E fazer tudo junto. Bom, a gente já dá uma orientada que talvez não seja possível, mas deixa para vocês darem a notícia. Excelente pergunta e essa é uma das dúvidas mais frequentes também. Por quê? Porque o paciente ele emagrece como um todo, né? O paciente não emagrece só o abdômen, só a mama. Então, é relativamente frequente que, né, o paciente ele deseja ou precise aí de fazer 3, às vezes 4, às vezes 5 cirurgias, né, cirurgias diferentes, tá? Não existe vamos dizer assim, um limite mínimo, né? Assim, tem até livros sobre o Total Body Lift, né? Os cirurgiões que fazem todas as cirurgias no mesmo tempo, né? Enfim. Mas o que eu oriento, tá? E avaliar individualmente. Por quê? A gente avalia o paciente, a gente verifica ele clinicamente, né? Então, a gente consegue ver a complexidade do caso, né? A gente consegue ver prever o tempo cirúrgico do paciente, né? E aí a gente pode indicar 2, às vezes 3, né? Nós já realizamos 4 cirurgias no mesmo tempo, com segurança, né? Por quê? Porque era um paciente, né, que teve um emagrecimento muito grande, né? Que a gente previu uma cirurgia rápida. A nossa equipe, ela, né, tá treinada a fazer esse tipo de cirurgia. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia relativamente rápida, assim, né, do ponto de vista técnico, com uma técnica boa. Mas, de um modo geral, a gente faz 2 até 3 cirurgias associadas. Aí a gente consegue fazer, mas verificando o paciente individualmente. Tem pacientes que nós vamos indicar uma cirurgia apenas. Ou, às vezes, nós vamos contraindicar todas as cirurgias, né? Então, eu posso fazer 4, né, cirurgias, ou eu posso contraindicar ou fazer só uma, porque às vezes é uma cirurgia complexa. Tá. O paciente tem alguma comorbidade, né? Então, E tem alguma associação, desculpa, Ana, tem alguma associação que você não recomenda? Por exemplo, André, o plástico me propôs fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Você fala, talvez isso não seja o mais legal nesse momento. Alguma coisa que não é recomendada mesmo, no sentido de associação de cirurgias? olha, a gente não vai recomendar cirurgias onde nós vamos ter trações em segmentos diferentes. Porque aí você, por exemplo, se eu for fazer uma torsoplastia superior, ontem mesmo nós fizemos uma dermolipectomia das costas, aquela parte superior, né? Paciente que emagrece muito aquela parte do sutiã e cai ali, né? Ai, o Enfim. gordinho aqui atrás. Aqui, ó. Isso. Ai, André, você gente. fala de um jeito muito chique. Vamos falar do gordinho Isso. aqui Aqui, atrás. gente, ó, Que, por vocês sinal, estão você me podia gordinho. vendo aqui falar na do gordinho. lateral. Isso. Aí Eu- temos eu tratamentos, gostei. né? Pode ser desde a lipo, mas tem pacientes que emagrecem muito que a gente tem que tirar a pele. Então, se você vai tirar a pele ali, e tem pacientes que tem que tirar a pele embaixo, que é o abdômen 360, para levantar o bumbum.
que é o lifting de glúteo, né? Para tirar Maravilhoso. Então não vai dar para tirar em cima e tirar embaixo, porque você vai ter dois vetores, um puxando para cima, outro para baixo, e vai forçar muito cicatriz, tensão em cicatriz, isso não é legal, tá? Existem alguns cirurgiões que prezam por não fazer, por exemplo, mama e abdômen no mesmo tempo, fazer uma, depois fazer a outra, porque o abdômen poderia tracionar o suco da mama, tudo mais, tá? Mas na minha experiência, na minha prática, eu não vejo isso como objeção, mama e abdômen. Eu fiz isso. Na minha também não vejo. Isso, Viu, né? Eu não vi nenhuma, gente. Fiz as duas. Eu fiz essas duas ao mesmo abdômen e tempo. mama, né? Isso, que é a principal cirurgia que nós É. fazemos, né? Então, depende muito do cirurgião, né? Enfim, do paciente, da complexidade do caso, tá? Então, André, só mais uma dúvida, juro. Parece que eu tô numa consulta, Não, né, gente? vocês estão aqui ouvindo, é impressionante, A gente né? aprende demais. Porque a gente aprende demais estando aqui. A gente está aqui para trazer conteúdo para os pacientes, mas o que a gente aprende nesse podcast com os outros especialistas é lindo. O que a gente aprende com o cirurgião. Porque, assim, por mais amiga que eu seja pessoal do André, mas eu não tenho o André todos os dias para perguntar: André, e aí? Eu posso. Como é que chama tirar o gordinho aqui de trás que eu não sei? Eu nem sabia, né? Então, muito interessante a gente aprender. Então, você vai ter uma enxurrada de perguntas nossas aqui, a gente Nossa. brigando para quem vai perguntar Então, hoje, né? Não, porque eu tô pensando agora que na abdominoplastia 360. 360. Porque quando a gente faz abdominoplastia, você tem que andar ali, né, encurvadinho. E você como faz? É que quando a gente retira essa pele das costas, a gente deixa uma folga e geralmente a parte do bumbum tem uma elasticidade ali. Então, dá para fazer sem problema. Bumbum na Dá pra nuca. fazer. Famoso bumbum na nuca. Dá para fazer o 360. Legal. E só retomando aquela pergunta anterior também, né, do que pode ou não pode fazer, existem algumas que são interessantes realizar juntas, por exemplo, braço e mama, a recuperação é a mesma, né? Quem vai fazer braço e mama, quem vai fazer abdômen e a torso lifting, faz o 360 também, porque é o mesmo segmento, né? Se eu fazer abdômen e lipoaspiração, também é interessante porque faz o contorno corporal. Então, algumas associações são interessantes realizá-las juntas, porque aí, né, a recuperação é semelhante, enfim. E André, você notou um movimento de menos uso de prótese? E isso cabe também para o bariátrico? Olha, Ana, tem né, um movimento de algumas pacientes, né, muito preocupadas com as próteses e também com o explante, tá? Isso. No dia a dia, o que a gente vê é o mesmo número de pacientes assim que desejam não colocar prótese, daquelas que desejam colocar, tá? As próteses de mama são muito seguras, tá? Assim, do ponto de vista técnico, para a saúde e tudo mais, né? Elas são vendidas e usadas em todos os países do mundo, né? Então são milhões e milhões, todos os órgãos de saúde, né, a Anvisa, o FDA, os órgãos europeus, enfim, né, os mais rigorosos, eles liberam o uso, mas existem ressalvas. 10 anos, avaliar a necessidade da troca, né, que orientam os grandes fabricantes das próteses, é o quê? 10 anos precisa trocar a prótese. Ou avaliar a troca dos implantes, tá? Existem na internet né, grupos que são contra próteses, porque associam eventualmente algumas doenças associadas às próteses. A maioria dessas doenças, elas não têm nexo causal. Inclusive, o FDA fez uma nota em 2022, janeiro, se não me engano, 2021, colocando exatamente isso, que muitas dessas doenças que são colocadas são doenças midiáticas, ou seja, tem grupos de Instagram de 200 mil, não só no Brasil, enfim, de 200 mil, não sei quantas mil pessoas, né, que defendem que, por exemplo, então as pessoas têm sintomas comuns ou doenças São sintomas comuns, inespecíficos, né? inespecíficos, ansiedade, depressão, cefaleia, alguma vasculite, artrite, alguma coisa, e aí ela tem a prótese também, e aí associa aquilo ao implante. E eles avaliaram e estatisticamente a incidência desses problemas, sintomas ou doenças são as mesmas da população normal, ou seja, não há um nexo causal desses problemas. Provavelmente essas pessoas iam desenvolver esses problemas ou doenças com ou sem os implantes, né? Existem algumas coisas associadas à prótese, né? O linfoma associado à cápsula da prótese, né? Mas é um evento muito raro associado a não só a cápsula da prótese, mas qualquer tipo de prótese também. Uma prótese ortopédica, uma prótese cardiovascular,
A cápsula de uma prótese, ela pode ser uma causa de um linfoma, que é um linfoma, a gente fala indolente, que ele é bem fraquinho, vamos dizer assim, Bonzinho, para o né? pessoal, bonzinho, vamos dizer assim, que é basicamente tirar a cápsula ali e a prótese, né? Que seja de plástico e tudo mais. E a orientação é ultrassom anual, exame, se houver alteração, fazer esse Retirado. segmento. A cápsula da prótese é a cápsula formada pelo corpo ou a coberturinha da prótese? Formada pelo corpo. Tá, só para Tá. deixar claro, porque eu tive essa dúvida um tempo atrás, fui procurar. Isso mesmo. É uma dúvida muito comum. O que acontece? Quando nós colocamos o implante, o nosso organismo vai fazer uma cápsula que é esperada mesmo de reação ao corpo estranho. Geralmente é uma cápsula bem fininha. Com o passar do tempo, em algumas pacientes, especialmente a partir de 10 anos, essa cápsula, o organismo pode ir depositando mais tecidos ali, e essa cápsula ela vai o quê? Engrossando. Então, ela vai engrossando e pode apertar a prótese, que nós chamamos de contratura capsular, né? E aí tem os graus de contratura também, que vai de 1 a 4, classificação de Baker, que a gente chama, enfim. Então, grau 1 e grau 2 não é necessário trocar, você pode até fazer tratamento clínico, observar. Grau 3 e grau 4 a gente orienta trocar a prótese e tira essa cápsula. Ou algumas pacientes, se preferirem, retirar os implantes, né? Então, só perguntando, estatisticamente eu não vi uma mudança em fazer prótese com menos. Tem as pacientes, sim, que vêm falando, eu não gostaria de colocar prótese, porque eu desejo, não quero passar por uma nova cirurgia daqui a 10 anos, né, porque é um corpo estranho e tudo mais. E isso nós temos técnicas consagradas de cirurgia plástica, né, para fazer a cirurgia sem os implantes. Mas existem algumas limitações, né, que algumas, enfim, alguns resultados na mamoplastia nós só vamos conseguir com as próteses. Né? Então, é importante isso e conversar com o paciente. Alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa com desejo, custo-benefício. E essa história da prótese parece a história da bariátrica, né? Tudo que acontece depois da bariátrica é culpa da bariátrica. É verdade. Uma coisa que eu não queria deixar de te perguntar, que é uma dúvida que os pacientes têm, e nós, cirurgiões bariátricos, a gente não sabe responder, e a gente fala, e pergunta para o médico, lá para o plástico, afinal de contas, como que funciona a questão dos convênios em relação à cirurgia reparadora pós-bariátrica? Como que vai funcionar essa questão no pós-bariátrico que quer fazer a cirurgia plástica reparadora? Excelente pergunta, Karine, e é uma das mais comuns também, né? Como eu disse, eu comecei a minha carreira em plásticas pós-bariátricas pelo convênio, fiquei 7 anos no convênio e depois eu acabei ficando só né, no meu consultório. E o que ocorre? É uma cirurgia reparadora, tá? Do ponto de vista técnico, né? Pelo princípio, inclusive, da integridade do tratamento do paciente, o tratamento deve ser o quê? Integral, né? O princípio da integralidade lá, tem do SUS, na Constituição, mas o que acontece? Então, deveria ser do começo ao fim. Começou a tratar a bariátrica, após o emagrecimento, essas alterações são consequências da obesidade, né? Então, elas também devem ser entendidas, cada caso especificamente, né, claro, mas com uma cirurgia reparadora. Só que o que ocorre? Na ANS, na Agência Nacional de Saúde, que é um órgão governamental, eles, né, juntamente com os planos de saúde, a cada 2 anos, eles decidem quais cirurgias ou procedimentos ou tratamentos vão ser inclusos para serem cobertos pelos planos de saúde. E ocorre o quê? Que o abdômen ele foi incluído e as outras áreas não foram incluídas e eles não aceitam. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica todas as vezes tenta, são muito reticentes em colocar qualquer outra área. Então, o que ocorre, qual que é o problema, né? A divergência aí, que o paciente emagreceu como um todo, então ele tem alteração não só no abdômen, muitas vezes, mas tem das mamas, dos braços, das coxas, da face, né, do bumbum, enfim, de todas as regiões. Mas o convênio, ele tem o quê? Ele se embasa na ANS e os auditores, eles têm que se basear nisso para liberar, que é o trabalho deles também, né? Eles não podem sair liberando coisas que não estão no rol da ANS. Então, ocorre que geralmente, na maioria das vezes, os convênios liberam o abdômen e não liberam as outras áreas, tá? Então, é geralmente isso que ocorre. Tem alguns convênios que são mais flexíveis e aí acabam liberando
né, outras áreas também. Mas E quando a gente escuta falar assim, isso aí é coisa de papinho, fofoca de consultório, tá? Minhas pacientes falam. Aí eu falo isso, que é o que eu aprendi. Não, pelo convênio você consegue fazer o abdômen. Aí a paciente fala: Ah, mas a minha vizinha, doutora, ela fez a bariátrica e ela também conseguiu fazer a mama pelo convênio. Como que ela consegue isso? As pacientes que buscam fazer, além do abdômen, a mama, elas têm que buscar essa possibilidade ou não? É melhor nem pensar nesse assunto. não, eu acho que elas devem buscar, mas assim, com uma expectativa bem realista, de que a chance de aprovação ela é muito baixa das outras áreas, né? Então, né, os pacientes, por exemplo, se o paciente chega no consultório, querem fazer o abdômen, a mama e eventualmente, por exemplo, o braço. Né? A gente avalia e eu converso, né? Olha, nós vamos fazer a solicitação para o convênio, eu vou pedir todos os procedimentos que eu vejo que são cirurgias separadoras, né? E faz sentido a gente pedir, e explica exatamente isso. O que está no rol é o abdômen, as outras áreas não. Usualmente o abdômen é autorizado, as outras áreas não são, mas depende muito. Alguns convênios são mais flexíveis, eles entendem que é uma cirurgia reparadora e liberam, porém é muito provável que não. E nós sabemos que determinados convênios também, a gente conhece até os convênios, né? Qual que é É que a mais gente não pode flexível. falar, né? O André, O que eu eu tenho uma vejo- curiosidade. Desculpa, Marta. É porque é desse assunto. Ah, Não, porque o que eu vejo dos pacientes que conseguem essa é judicialização. Eles têm mais trabalho do que qualquer outra coisa, às vezes, né? Eu não sei se você tem essa experiência com. Isso isso é uma realidade, né? Porque justamente essa questão da integralidade. O paciente, então, teoricamente, ele tem o direito de fazer um tratamento do início ao fim. Então, começou a tratar a obesidade, fez a bariátrica e agora ele tem alterações consequentes à obesidade e ao emagrecimento e precisa fazer as cirurgias separadoras. Então, teoricamente, todas as cirurgias separadoras deveriam ser cobertas se a gente for fazer um raciocínio lógico, né? Aí, Entendi. enfim, então por isso seria isso. E o que que acontece? No rol da INES só tem o abdômen, então tem uma negativa. E isso abre uma brecha para o quê? Que os pacientes questionem isso judicialmente, ou seja, entrem com, né, um processo para tentar uma liminar, né, enfim, para tentar conseguir isso judicialmente. Aos 10 anos, 7, 8 anos, isso era praticamente o paciente entrava e ganhava, né? Porque era uma coisa muito lógica, os juízes entendiam isso, enfim. Acontece que com o tempo as coisas foram mudando, houve, né? Acho que os próprios advogados dos planos, né? Entenderam ali, os juízes também, isso acabou que hoje tem muito pouca liminar, muitos processos e, enfim, não é tão simples assim como era antigamente. André, eu queria essa trazer para questão. você um pouquinho o gancho da nossa rotina da bariátrica. O paciente é muito preocupado. Então, eu vou operar, vou sair do hospital quando? Vou voltar a trabalhar quando? Vou dirigir quando? Vou estar na academia quando? Como é a rotina da cirurgia plástica? Eu gostaria que fosse igual na bariátrica, né? A gente está ganhando, né, André? Sim, vocês Nosso paciente podem. não tem dor, né? Exatamente. Muito menos dor, volta Vai rapidinho para embora a no outro vida. dia. Você sabe que eu tenho pacientes que o André opera, né, André? Então, assim, fazem a bariátrica comigo, depois de um certo tempo eu envio pro André. E aí a paciente vem depois, ela fala: Ai, doutor, eu adoro ele, foi tudo bem, mas nossa, doutora, como dói, né? Pelo amor de Deus. Aí eu tenho uma amiga que é cirurgia plástica, e eu vou dar o exemplo que ela me falou quando nós estávamos na residência. Então eu também era residente do aparelho digestivo e ela já era residente de cirurgia plástica. E aí eu falava: Nossa, porque os pacientes reclamam de dor, porque não sei o que dá dor e tal. E como é que na sua cirurgia o pessoal não reclama? Ela, Karina, é tudo uma questão psicológica. Você não tá focando. Aí eu, por quê? Ela falou assim, porque na cirurgia plástica a pessoa quer ficar bela, né? A busca é de um sonho dela. Então eu falo para as pacientes que é a beleza entrando. E aí elas não me ligam mais, elas não reclamam, elas tomam o analgésico delas e ficam quietinhas, porque elas pensam, não, eu tô ficando muito gata, eu tô ficando muito gostosa, eu tô ficando muito linda. Então é outra cabeça também, né? É outra maneira de encarar um pós-operatório, não é mesmo, André? É isso mesmo, Karina. Assim, a cirurgia bariátrica, a recuperação é fantástica, né? Mudou muito. Eu lembro quando começou lá, 20 anos, meus professores estavam na faculdade, cirurgia aberta, o paciente ficava internado 7 dias, 10 dias, enfim, né? Hoje foi uma revolução, né? A gente vê os pacientes aí fazendo cirurgias. Mas a plástica, ela é o quê? É uma cirurgia de superfície, né?
fazendo tudo direitinho, exames e tal, né, em hospital com infraestrutura. É uma cirurgia de baixíssimo risco, né, um risco muito bem controlado. Só que é uma cirurgia que tem uma área de atuação maior, né? Então, o abdômen é uma incisão maior com descolamento grande, né? Então, o paciente tem que, né, mesma coisa nas coxas, ou braço, ou mama, enfim. Então, exige do paciente um repouso maior, né? Então, o paciente vai ter que fazer um repouso maior, vai ter que se privar, né, eventualmente de fazer determinadas atividades, né, profissionais ou pessoais, enfim. Do ponto de vista de dor, eu digo que as cirurgias plásticas pós-bariátricas, por exemplo, é dor leve a moderada. Não são cirurgias tão dolorosas, mas vão exigir do paciente um período maior de recuperação, né? Então, vai demandar mais tempo. Tá, mas então um período maior do que a bariátrica, mas que a maioria está disposta a. Mas que volta depois para fazer outras coisas, né? Outras partes, que é uma coisa que a cirurgia plástica vicia, né? Isso Não é? mesmo. Geralmente é assim, né? A evolução pós-cirurgia plástica, né? Primeira semana, a gente brinca que é do arrependimento, né? Ah, então por que que eu fiz? Eu tava lá bem, né? E agora eu tô aqui, não posso andar, tenho que dormir assim, enfim, Nossa, né? verdade. E aí na segunda semana o paciente, doutor, eu tô vendo, né? A gente já tá melhor, já começa a ver o resultado. E na terceira semana em diante, né? Geralmente nossa, doutor, tô super bem, né? Com o resultado está ótimo. E quando que podemos fazer a próxima, né? A beleza já Então, entrou. geralmente, Próxima. A beleza entrou. essa é a Próxima. evolução do pós-operatório. E, André, eu queria até retroceder na nossa conversa aí, que a gente até pensou em começar com isso, só que a gente esqueceu, eu acho, da cicatrização. Então, falando sobre, bom, a pele e tal, quais as melhores formas, né? Até mesmo na pequena incisão da cirurgia bariátrica, a gente falou disso em outro episódio, de não tomar sol, de tentar proteger e tal. E a cirurgia plástica tem grandes incisões, né? São feridas maiores. E duas coisas, queria saber o que você orienta de cuidado com isso. E se é benéfico para o paciente usar aquelas pomadinhas de corticoide para diminuir largura de cicatriz, cor e tal. Como que você orienta essa parte mais superficial, que é o que a gente vê mesmo, né? Isso. Bom, né, o paciente pós-bariátrico temos algumas nuances do processo de cicatrização, né? Mas no pós-operatório as orientações são as mesmas dos pacientes de cirurgia plástica. Então, são aqueles cuidados locais, né? Que a gente orienta sempre o paciente, manter as incisões limpas. Depois nós vamos hidratar as cicatrizes, né? Então, nós temos algumas pomadas hidratantes, tudo aqui. Aí tem várias, né? Cada um vai ter algumas preferências aí que nós vamos utilizar no pós-operatório. Existem as fitas de silicone, existem as pomadas de silicone, tá? Existem fitas de corticoide que podem ser usadas de acordo com a evolução. Então, por isso também que a gente faz um acompanhamento mais próximo do paciente ali, né? Por volta de 1 mês e meio, 2 meses, é onde a gente também identifica se está havendo o quê? Alguma hipertrofia, que é aquela cicatriz ficando mais grossa, né? Um pouco mais elevada, né? Então a gente tem a hipertrofia e o queloide, que são aquelas cicatrizes que a gente chama patológica, são aquelas mais elevadas. A hipertrofia ela é um pouquinho mais elevada e o queloide é aquela bem elevada mesmo, né? Enfim, então a gente começa a observar e se, né, a gente verifica que essa cicatriz está tendo uma evolução para esse sentido, a gente entra com alguma pomada de corticoide ou silicone. O sol, sim, nós pedimos para evitar, enquanto a cicatriz estiver vermelha, né, se o paciente toma sol, o pigmento ali da hemosiderina que a gente fala, ele pode causar uma hipercromia e a cicatriz ficar mais escura, né? Então, claro, o paciente ele está com tudo cicatrizadinho por volta ali de 40 dias e tudo. Dá para entrar na piscina, no mar? Pode, não tem problema, não vai ter nenhum problema, desde que proteja a cicatriz, use protetor solar, fique à sombra, cubra ela, né? Não é o momento de ficar se expondo ao sol, né? Porque a pessoa quer mostrar, né, o resultado, né? Pode, mas na sombra. Aconteceu comigo faz umas 2 semanas. A Na paciente sombra. veio no pré-operatório com uma pomadinha de corticoide na bolsa já. Doutora, no outro dia eu posso usar?
Isso. Então, o corticoide, o corticoide, tanto para tomar quanto para pomada, ele é muito bom, mas tem que ser usado da maneira correta. Se for usado a pomada de corticoide ou fibra de corticoide indiscriminadamente, vai atrofiar a pele, pode alargar, né, a cicatriz. Então, causar depressão e alargar a cicatriz. Tá mais feio. Exatamente. Então, ainda mais no começo. No começo, não precisa. No começo, a gente quer o quê? Que a ferida fique sequinha, né? Sequinha. Então, na primeira semana, por exemplo, eu vou dar a minha conduta, mas é importante que os pacientes conversem com seus cirurgiões plásticos respectivos, né? Eu não passo nada, né? Ou ele fica com a cola, ou então ele vai fazer um curativo simples para manter a cicatriz bem sequinha. É isso que a gente precisa, cicatriz seca, né? E aí, a partir disso, nós vamos passar uma pomada para hidratar, cremes hidratantes da cicatriz e depois umas pomadas para clarear a cicatriz. Tá vendo? É aquela história do detalhe do cirurgião plástico, né? Ele acabou de dar uma aula de uma ciência, ele deve ter uma aula só sobre isso, né? Que é sobre o aspecto da cicatriz, né? E querendo ou não, a gente que faz uma cirurgia minimamente invasiva, né? São 6 furinhos no abdômen desse paciente. Por menor que seja essa incisão, a gente também quer deixar essa cicatriz perfeita. Também quer deixar ela bonitinha. Então, a gente faz aqueles pontos intradérmicos, que é aquele ponto que já é absorvível, para tentar deixar o mais bonito possível. No pós-operatório, a gente orienta essa questão de deixar a ferida limpa e seca, de não ficar inventando passar nebacetim ou pomada de sei lá de quem. Sei lá, inventa outros nomes aí. Sebo de carneiro, já eu recebi essa pergunta. Minha avó falou que pode passar, juro por Deus. Levou na conduta, eu posso usar isso aqui? Eu fui ver. Sebo de carneiro foi melhor, não. Mas vamos lavar com sabão, que é melhor. Enfim, mas é muito legal, né? E vocês têm essa questão desse aspecto mesmo da lapidação, da estética mesmo. A ferida tem que ficar bonita. Para mim, que sou cirurgiã do aparelho digestivo, que lido com sangue e vasos, estômago, intestino, ela tem que ficar bonita. Para um cirurgião plástico, tem que ficar perfeita. É a né? principal Isso coisa, é muito né? bacana. E a gente aprende muito com vocês pra gente deixar cada vez mais perfeita a cicatriz do abdômen dele, né? E quando a gente vai falar com o paciente, André, a gente vai dar aquele pontinho da plástica para ficar bonito, né? Essa é a nossa explicação. Não é? Sim. Que a gente aprendeu com Que a eles. gente, não, vai ficar igualzinho, para ficar tranquila. E se não ficar, depois de plástico resolve. Exatamente. Isso. Não, mas tá ficando. Não, depois a plástica tira, fica tranquilo. Deixa com a gente, né? Os pacientes ao foco mas né, com as cirurgias videolaparoscópicas e robóticas, né? As incisões, elas têm ficado Eu acho que vocês me excelentes, trouxeram à né? luz uma questão que às vezes as pacientes podem ter, né? Então vamos dizer assim, uma paciente que faz sleeve. Ela pesava 120 quilos, agora ela tá com 70, tá bem, tá com as mamas lá, como a gente falou que queria colocar uma prótese, mas ela quer fazer um abdômen porque ficou realmente aquele excesso de pele aqui embaixo e ela não tá se sentindo confortável e ela decide pela cirurgia plástica. Mas ela quer ser mãe, mas ela tem pedra na vesícula. Vou trazer dois Certo. exemplos, né? Certo. E aí, a gente vai mandar pro cirurgião plástico, você operaria essas pacientes? Ou não? Qual que é o melhor momento dela fazer esse abdômen? Vamos lá, isso é muito comum, né? Tanto é que no pré-operatório a gente também pede o quê? Ultrassom de abdômen total. Por quê? Se ela tem pedra na vesícula, né? Enfim, a probabilidade dessa paciente que ter um problema dessa pedra na vesícula, né? Uma pancreatite, uma colecistite ao longo da vida é muito grande. Então, o que eu oriento? Tira a vesícula antes, né? E aí depois vamos fazer as plásticas, por quê? Eu explico exatamente isso. A chance de você ter que operar a sua vesícula ao longo da sua vida, né? Etc. Enfim, mesmo que não tenha nenhuma crise e tal, acho que tudo é avaliado, né? É muito grande, e aí você vai ter que fazer uma cirurgia em cima da cirurgia plástica. Ou pode acontecer, às vezes, um evento, tem uma crise, né, de colecistite, algum problema na vesícula, justamente no pós-operatório imediato. Tem casos, né? Na cirurgia plástica, tem relatos de casos de colegas mesmo? pós-operatório de abdômen, paciente com colecistite, pancreatite, porque tinha pedra, E eu enfim. tô aqui pensando, né? Para quem é paciente, saibam que eles têm uma ciência, os cirurgiões plásticos, que é fazer um umbigo novo, né? Nossa, gente. Que eu que já fui residente de cirurgia geral, eu ficava horas, né, vendo vocês da plástica lá, aprendendo. E realmente é uma ciência, é uma arte, né? Você sabe a Uhum. arte do umbigo. E aí eu fico vendo lá os umbigos novos, ficam lindos, outros ficam meio esquisitos, né? Vem os pessoal com os umbigos esquisitos. E quando vem um umbigo bonito, eu fico tão feliz, eu fico, nossa, esse umbigo ficou bom e tal.
E aí eu fico pensando, igual você falou isso, né? Então imagina, às vezes o cirurgião plástico passa horas para fazer o seu umbigo maravilhoso, e aí vou eu, cirurgiã da predigestivo, e corto bem no umbigo novo que ele fez para fazer a cirurgia da vesícula, porque a gente faz a incisão nesse novo umbigo, né? Sim, Então, como é importante resolver essas questões de dentro Sim. da barriga antes, sim. para depois você só mexer uma vez, porque você preza pelo perfeito, né? Sabe, E por mais cara, que a gente dá o furinho ali para ficar bonito, mas não fica igual o que o André vai fazer, por exemplo. você sabe que o paciente que às vezes fala, não, mas não pode deixar a vesícula. Eu falei, não, que vai estragar a plástica. É isso que eu explico. Todos são convencidos, você não pode estragar a plástica, vamos fazer antes. Você contraindica a tempo único fazer a colicité junto com o abdômen? Olha, não é uma contraindicação, tá? Mas eu não sou habituado a fazer. Eu prefiro fazer a vesícula antes, Eu entro com fazer alguns a plásticos para fazer em plástica, tempo né? Para fazer E normalmente não faço por laparoscopia. É. Faz aberta. Quando ele vai fazer a aplicatura. jatos de reto, aplicatura, alguns plásticos preferem que você abra a mediana, tira a vesícula e ele fecha a aplicatura. Outros rebatem toda a pele. E aí você vai fazer por laparoscopia, mas com a pele rebatida. Então não vai ter nenhuma punção Não furo, né? evidente. Aham. Então eu já fiz algumas em tempo único. É Legal. uma possibilidade também, né? É que- Lógico, tem que avaliar o caso, Isso né? Fazer só o abdômen, acho que é bem plausível. Agora fazer abdômen, mama, né? Tem que Já, pensar em tempo aí cirúrgico. já E as que começa. querem ser mães? Ótima pergunta, isso é muito comum. Por quê? O que acontece? A gente tem cada vez pacientes mais jovens tratando a obesidade, isso é ótimo, né? Lógico. Porque, né? Então estão resolvendo um problema aí mais cedo, né? Então isso é excelente. Mas muitas dessas pacientes, o que ocorre? Ficam com um abdômen, às vezes em avental, abdômen com grandes alterações, e ela não tem, a médio, às vezes até longo prazo, previsão de ter filhos. Né? Fala, não, doutora, 10 anos, 15 anos, nem sei. Enfim, e aquele abdômen atrapalha muito. De um modo geral, na plástica, nós só recomendamos a abdominoplastia para aquela mulher que tenha prole constituída, ou seja, que não deseja mais ter filhos. Ah, não quero mais ter filhos, teve todos os filhos, então vamos fazer abdominoplastia. De um modo geral, é isso. Paciente pós-bariátrico, existe essa peculiaridade. Por quê? Dependendo das alterações que o paciente tem, tá? De como aquilo influencia a qualidade de vida, né? A autoestima do paciente, a cirurgia vai ter um benefício muito grande. Então, a gente pode fazer com essa exceção, né? Para que o paciente não fique todo esse período se privando da sua vida, né? Enfim, com essas alterações. É claro, se o paciente, aí eu pergunto, quanto tempo que você pretende ter filhos? Ah, doutor, 2, 3, 4 anos, enfim. Eu acho que é um período muito curto. Melhor ter os filhos, tal. Ah, não, 10 anos, não tenho nem expectativa, enfim. É uma possibilidade. Aí a gente conversa exatamente nessa questão. Fazendo a cirurgia, mesmo que faça aplicatura, isso vai influenciar na saúde do bebê e da mãe ali, se ela engravidar? Não, porque o organismo, as mudanças hormonais vão fazer com que o organismo se adapte normalmente para a gestação. Então, não vai ter uma influência, né, tanto na saúde da mãe nem do bebê, mas pode ter o quê? Uma alteração do resultado. Né? Tanto no abdômen quanto a Pela mama, que são as expectativa áreas. estética, né? Exatamente. Então, também tem que ter ciência disso. E aquilo que você falou, como é tudo muito individual, né? Que é isso Sim. que eu tô ouvindo desde o começo você falar. Você está falando de uma maneira geral, muito dos pacientes, mas tem muita questão individual. Tem que avaliar a história de cada uma mulher, né? Sim. Talvez uma mulher tenha que esperar mais, outras menos, e assim por diante. E isso vale tanto para nós que fazemos a cirurgia plástica, a cirurgia bariátrica, quanto para você que faz a cirurgia plástica. Que a gente está aqui para mandar a informação para o paciente, mas no fundo a avaliação é individual. Cada um é cada um tem uma expectativa, cada um sabe, pensa, né? O que eu quero para essa cirurgia, o que eu espero, como a Ana mesma disse, né? O que eu busco dessa minha melhor versão. Porque eu fiz a cirurgia, eu encontrei essa força, eu encontrei aquela pessoa que eu sempre quis ser, e aí eu vou querer lapidar com o cirurgião plástico para assim alcançar o que eu sempre quis. Então isso é muito legal o que você faz. Seu trabalho, André, realmente é muito bacana, porque eu acompanho no pós, né, lá no consultório, e realmente as pessoas ficam muito felizes com os resultados, quando ele tem um cirurgião plástico que possa ter acompanhamento e que entenda da cirurgia plástica.
reparadora pós-bariátrica, que é diferente de uma cirurgia estética, enfim, né? E eu tô muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Já extrapolamos o tempo faz tempo. E espero te encontrar mais vezes, que você venha mais aqui, porque realmente o tema da cirurgia plástica é a vedete, né, no nosso consultório. Então, agradeço mais uma vez, venha sempre. Aprendemos bastante hoje com você. Espero que tenha sido muito proveitoso para todos os nossos pacientes que já fizeram a cirurgia ou que eventualmente estão pensando em fazer. Para mim foi uma honra aí, né, cara, estar com vocês aí, né, as cirurgiões aí super muito bem conceituadas e, né, quando precisar aí, né, pode contar comigo. Eu adoro aí os pacientes pós-bariátricos e vai ser para mim muito bom aí estar ajudando, contribuindo e dando informações relevantes aí para os pacientes. Isso aí, pessoal. Vamos te Então usar vamos com lá. certeza, André. Bom, então, até o próximo Pod Bari. Vem com a gente.